Porque dá a impressão, quando os calvinistas falam que desde o início dos tempos, Deus escolheu os seus escolhidos, ele escolheu para ser salvos, independente de qualquer coisa, e outros ele escolheu para se perder. Não, essa conta não fecha, viu? A palavra católica significa universal, e a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela vai ser universal. Universal no sentido de que ela pode ter pessoas de todos os povos do universo inteiro, desde que ela esteja de acordo com a palavra e em constante obediência. E dizem que até as bactérias reagem às motivações. Se aqui no Brasil, por exemplo, e no sistema político, a instituição, no geral, essa questão de muita gente fala que aqui é o lugar que vale a pena ser vagabundo, onde a maioria dos vagabundos não é preso, não é punido. Vai pela questão motivacional, né? Onde vale a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. A tendência é crescer o nicho dos vagabundos. É um lugar onde o crime aumenta, o roubo, os estupros, a mentira prolifera de maneira como óleo em trança. Porque quem quer o impossível acredita no mentiroso. E é isso que acontece o tempo todo. Problemas institucionais, né? Onde você tem instituição ruim, não tem política, não tem político bom que conserte o lugar, que conserte uma baderna dessa. Porque já começa por você ter instituições e leis que não funcionam. Não que não tenha lei, é que não funciona mesmo. Que aparece um monte de canetadas, frações do Estado que está no policial corrupto, no juiz, que está no agente policial, que está no fiscal, um fiscal que vai fiscalizar, que é pago para fiscalizar, mas chega lá, ele é subornado, ele se vende na hora de fiscalizar e deixa passar. Então, aí o negócio vai virando um antro, né? Começar pelas mentiras, desde a formação familiar, de tudo que acontece na vida para destruir o cara, para fazer a pessoa virar uma porcaria. E quando você perceber que você está errado, que você tentar consertar a sua vida, tentar entrar no caminho certo, dificilmente você vai encontrar apoio. Porque a motivação no país, a motivação na nação, nessa geração, não é essa. A motivação é de querer tudo fácil, tudo na base da vagabundagem mesmo. Então é complicado. E isso passa crucialmente pelo problema de instituição. Aí volta de novo a questão de quem ganhou a eleição, Jesus ou Barrabás. Quando o rei perguntou ali no dia de ação de graça, que o rei perguntou para as pessoas: a quem vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? E aí aquela população, a multidão ali, ela escolheu quem? Ela escolheu o Barrabás, o ladrão assassino, né? É um negócio que chega a ser incontrolável. Eu estava falando que se você percebe que você viveu numa mentira, que mentiram para você, e lá depois de um tempo você descobre isso, aí você se arrepende de um tipo de vida que você leva, de mentira, de traição, de um monte de coisa errada, de coisas que desagradam a Deus. Aí você quer consertar a sua vida, quer ser um cara correto, você vai ser muito difícil para você, porque a maioria das pessoas não estão nessa frequência. As pessoas que te acompanham, que estão do seu lado, é muito pouco provável que ela esteja nessa mesma frequência de você, de perceber e se arrepender e tentar se consertar. Inclusive é por isso que a maioria das pessoas, aquelas que não é protestante, que não vai muito para a igreja e tal, a maioria, se você olhar, conheço inclusive na minha própria família, a maioria das pessoas dizem ser católicas, mas não é porque são católicas. Elas dizem ser católica porque dá a impressão, não estou dizendo que é isso, mas dá a impressão que a igreja católica não proíbe nada, que todo mundo que não segue nada, não vai à igreja, não é católico. Dá a impressão que é isso, né? Porque todo mundo, que religião tu é? O cara é católico, eu sou católico. O cara nunca foi na igreja. O cara nunca foi numa missa, não sabe o significado de nada, de coisas sacramentais, de nada. Mas o cara é católico. Simplesmente porque dá a impressão, de maneira enganosa para ele,
de que ser católico é muito fácil, né? Basta ele não ser de religião nenhuma que logo ele é católico, né? Voltando aqui à questão católica, eu estava falando de instituição e entrei nesse assunto. Mas assim, falando de católico, a palavra católico significa universal, né? A igreja de Jesus, ela é universal. Não estou falando que ela é universal do reino de Deus e nem que ela é a católica. A palavra católica significa universal e a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela vai ser universal. Universal no sentido de que ela pode ter pessoas de todos os povos do universo inteiro, desde que ela esteja de acordo com a palavra e em constante obediência. E essa questão de obediência entra no mesmo assunto que eu estava falando agora há pouco, porque é uma questão de você lutar contra a sua própria carne, você lutar contra a sua própria vontade, como diz o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, ou seja, que não seja feita a minha vontade. Toda vez que você procura viver servindo a sua própria vontade, não acredito que você seja um escolhido. Os calvinistas dizem que as pessoas já foram escolhidas desde o início do mundo para ser salva ou para se perder. Essa explicação precisa ser revista, viu? Os calvinistas, essa explicação, essa interpretação precisa ser revista. Porque dá a impressão quando os calvinistas falam que desde o início dos tempos, Deus escolheu os seus escolhidos, ele escolheu para ser salvos, independente de qualquer coisa, e outros ele escolheu para se perder. Não, essa conta não fecha, viu? Vocês precisam interpretar melhor essa questão ou explicar melhor isso, viu? Porque dá a impressão de que Deus escolheu as pessoas premeditadamente para elas se perderem, o que não é verdade. Pode ser, aí na explicação dos calvinistas, que Deus tenha, não que Deus tenha escolhido as pessoas para elas se perderem, mas Deus, como ele sabe de todas as coisas, ele viu o seu fim, ele viu o seu fim, o nosso fim, desde o início. E aí nos colocou ali como salvos, né? Ou não.